Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta e eu estou aqui para falar sobre as atividades de hoje, dia 2 de agosto de 2021. Então a gente vai passar hoje pelos livros Currículo em Ação Ler e Escrever em Língua Portuguesa, Currículo em Ação EMAE em Matemática e vamos voltar para o Currículo em Ação Ler e Escrever, mais na parte de Natureza e Sociedade, para ver as atividades de ciências. Então, bora ver essas atividades um pouquinho mais de perto? Muito bem, já estou na página 57, atividade 2E, análise dos recursos expressivos. Número 1, leiam em quartetos as três fábulas, o lobo e o cordeiro, a formiga e a pomba, as árvores e o machado. A seguir, analisem os textos observando. Se a gente estivesse na escola, a gente faria em grupos, a gente vai ter que fazer individualmente e coletivamente para quem puder entrar na aula. Letra A. Como são introduzidas as falas dos personagens? Então eu vou ler já as perguntas e conforme a gente for lendo os textos, a gente vai pensar sobre isso. B. Que recurso é usado para marcar as falas? C. Analise de que forma transparecem as emoções, sentimentos ou qualidades das personagens nas fábulas. Então, vamos à leitura. Primeira delas aqui, ó. O lobo e o cordeiro, fábula do Esopo. Em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado quando chegou mais abaixo da corrente de água um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou para os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou-se a falar: Por isso, tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste, pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Vamos para a próxima agora. Página seguinte, 58, a formiga e a pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga: Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Em seguida, na mesma página, ainda aqui na página 58, a última fábula: As árvores e o machado. Um machado de aço havia sido forjado e estava sem o cabo, pelo que não conseguia cortar. Foi então até o bosque e pediu às árvores que uma delas lhes desse um cabo. As árvores mais encorpadas se negaram a fornecer o material e mandaram a oliveira, que era mais franzina, fazer esse papel. Assim que ficou completo, o homem pegou o machado e começou a fazer madeira. E com isso, a destruir todo o arvoredo. Comentou então o carvalho com o freixo: É nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Bom, então aqui, nesses textos, a gente vai observar como que as falas dos personagens são introduzidas. Então aqui a gente vai ver que tem alguns sinais de pontuação que vão dar essa pista quando alguém vai falar, antes da fala e para avisar que alguém está falando. Alguns sinais de pontuação também que mostram as sensações de medo e outras emoções expostas na fábula. E por último, a gente vai ver as características, quer dizer, os adjetivos que são dados, as palavras que ajudam a descrever ou explicar possíveis qualidades ou defeitos dos personagens. É isso que vocês vão observar aqui. Agora a gente vai dar um pulinho lá em matemática.
Bom, pessoal, essa atividade 8.3, use as caixas poliédricas da atividade anterior. Em cada uma delas você vai identificar e registrar um número de arestas. Pessoal, arestas são todas as partes que nos desenhos aqui, são os risquinhos dos desenhos, os contornos, ou pontilhado, quando ele está na parte de trás, para dar a ideia das 3 dimensões. Então tem aqui o cubo, vamos contar as arestas do cubo, só para vocês verem. Aqui em cima, 4. 1, 2, 3, 4. Embaixo mais 4, 2, 3, 4, 8, e aqui ó, 8, 9, 10, 11, 12. Então o cubo tem 12 arestas. Vocês vão fazer a mesma coisa com o paralelepípedo, prisma de base triangular, hexagonal, triangular, quadrada, a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Então a atividade de hoje é isso, é contar as arestas. E a gente vai começar a pensar um pouquinho mais sobre arestas. Agora a gente vai lá para ciências. Atividade 2.3. Você, seus colegas e professor farão a observação da posição do Sol e da sombra em 3 horários diferentes. Registre o que você observou. Então, pessoal, tem 3 quadradinhos aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um lugar aí da casa de vocês e vocês vão observar a sombra, onde está e como ela está, como ela aparece, em 3 horários diferentes. Esses horários têm que ter uma certa distância entre um e outro. Então eu sugiro manhã, na hora que vocês acordam, meio da tarde mais ou menos, ali perto da hora do almoço, e mais para o final da tarde, tá? Para que a gente veja as diferenças. Então esse é o primeiro passo. O número 2 e 3 dessa página é a continuação depois dessa observação. Então primeiro eu preciso fazer isso, para depois a gente avançar para a fase seguinte dessa atividade. Aguardo vocês, bons estudos, um abraço e tchau!